Ao longo da exposição do livro de Daniel, nós temos visto como Deus revelou aos homens daquela época como procederiam o reino da Babilônia e outros reinos subsequentes, até que esses reinos dessem lugar ao reino de Deus, que seria completamente diferente dos reinos anteriores. O reino de Deus é eterno, é o que nós temos visto ao longo da exposição do livro de Daniel. E de forma quase irônica por quê? Porque hoje nós vamos continuar falando de reino. Em continuidade ao advento, hoje vamos estudar o tema O Reino de Deus Chegou. Hoje não estudaremos os reinos que antecederam o reino de Deus e nem como os servos de Deus tinham que se comportar naquela situação específica. Mas vamos procurar entender qual é a postura que deve ser adotada pelo ser humano, sabendo do fato de que o reino de Deus chegou. E qual é a nossa postura como igreja ao levarmos essa mensagem adiante. O texto que nós lemos do Evangelho de Mateus, ele pode ser dividido em 3 partes principais. A primeira fala de João Batista e do seu ministério como profeta, de onde ele surgiu e qual era a sua mensagem. A primeira parte desse texto que nós lemos é essa. A segunda parte já fala a respeito dos ouvintes de João Batista, aqueles que interagiam com a sua mensagem. E logo de cara nós podemos ver que existem 2 tipos de ouvintes presentes aqui nessa passagem. Os batizados, que confessavam os seus pecados, e os fariseus junto com os saduceus. Essa é a segunda parte. A terceira parte já trata de uma fala de João Batista direcionada especificamente aos fariseus e aos saduceus. Veremos aqui que os fariseus eles precisaram de um pouco mais de atenção, eles precisaram que João fosse um pouco mais claro para eles. Parece que eles não estavam entendendo muito bem. A origem do profeta João Batista está registrada no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, como foi lido aqui antes dessa palavra ser exposta. João ele era filho de Zacarias e Isabel. E do mesmo modo que Jesus foi anunciado antes da sua concepção, João Batista também foi. A diferença é que a concepção de Jesus ela foi milagrosa. Maria ela era virgem, nem sequer era casada. João Batista já não ocorreu dessa forma. João ele foi concebido por sua mãe Isabel um pouco antes da concepção milagrosa de Jesus. E João Batista ele foi o precursor de Jesus, ou seja, antes que Jesus começasse o seu ministério na Galileia, João Batista já estava exercendo dele. De modo que quando Jesus começou a pregar, João Batista já estava fazendo isso há tempos. Esse texto de Mateus nos mostra que João iniciou o seu ministério no deserto da Judéia, convidando os judeus daquela região e de regiões ao redor que eles se arrependessem. E isso não apenas porque João teve essa iniciativa por ele mesmo, mas ele dava uma justificativa para esse arrependimento, existia uma razão para isso. João convidava os judeus da sua época ao arrependimento sob a justificativa de que o reino de Deus estava próximo. Para João Batista, um fato resultava em outro. Para João, o fato do reino de Deus estar próximo tornava urgente a necessidade de arrependimento do seu povo. Se o povo quisesse receber o reino de Deus, se o povo quisesse interagir com o reino de Deus, se o povo quisesse usufruir do reino de Deus, eles deveriam se arrepender dos seus pecados. Do jeito que aquele povo estava, eles não poderiam fazer parte do reino de Deus. O centro da mensagem de João Batista é arrependimento. Esse é o foco de João Batista. Esse é o núcleo do seu ministério, por assim dizer. À medida que nós entendemos isso, do que se trata o ministério de João Batista, do que se trata a mensagem que ele prega, nós podemos perceber que a mensagem que ele levava, a mensagem que ele pregava, era algo muito sério, não era algo tão popular assim, era algo que ia diretamente contra a tendência da época, que implicaria diretamente no estilo de vida dos seus ouvintes. Afinal, o profeta estava convidando os seus ouvintes a se arrependerem de pecados que estavam enraizados nos seus cotidianos ao longo de muito tempo. A mensagem de João era algo que impactaria um povo inteiro. A mensagem de João se tratava de algo seríssimo, que uma pessoa qualquer não estaria autorizada a tratar desse assunto e dizer em nome de Deus que essa era a vontade de Deus, que o povo se arrependesse. Não era algo que qualquer pessoa poderia delegar para si. Mateus, o autor do livro que estamos lendo hoje, percebeu isso e preferiu mostrar aos seus leitores
as credenciais de João Batista, por assim dizer, antes de dar prosseguimento à narrativa do capítulo 3 de Mateus. O verso 3 desse capítulo que lemos, Mateus ele cita um texto de Isaías 40, verso 3, e de forma breve, porém muito eficiente, ele mostra aos seus leitores que João tinha toda a autoridade para pregar o arrependimento ao povo, uma vez que ele era aquele que prepara o caminho para o Senhor, como foi lido aqui mais cedo, convidando os seus ouvintes a fazerem estradas retas para o Senhor, e não tortuosas. João clama pelo arrependimento, para que Deus tenha veredas endireitadas, preparadas, por onde penetrar nos corações e vidas do seu povo. Esse era o ministério de João Batista e ele tinha o aval do céu para fazer isso. Através dessa citação de Isaías, Mateus está mostrando aos seus leitores que a mensagem de João Batista ela não deveria ser ignorada, pois o próprio céu tinha conferido autoridade a João para pregar tal coisa em meio ao povo. Com isso, Mateus nos mostra que a mensagem do arrependimento ela não é mero fruto da mente de João Batista, mas a mensagem de arrependimento é algo que veio de Deus, é algo que veio do céu. Ao convidar o povo a se arrepender, João ele está de acordo com Deus, ele está cumprindo a vontade de Deus. Então essa mensagem aqui, eu nem devo dizer que é a mensagem de João Batista, ele é apenas o mensageiro. Essa mensagem, essa pregação, ela vem de Deus. Muitas pessoas nos nossos dias, e agora trazendo para a nossa realidade, podem acreditar que a mensagem de arrependimento, o negar os seus próprios pecados, o negar a si mesmo, é uma falsa moralidade que surgiu no coração do homem ao longo da história. Muitos podem acreditar que, se a igreja permanece lutando e resistindo ao pecado, isso é por mero capricho religioso e um apego a um padrão cultural de determinada época. Muitos de nós já devem ter ouvido isso algum dia, que a igreja só se apega a certas práticas, a certos dogmas, porque ela seguiu achismos humanos, que isso não tem nada a ver com Deus. Muitos de nós já devem ter ouvido isso. Como se a mensagem do arrependimento fosse algo que tivesse surgido na mente humana e a igreja apenas houvesse preservado isso, se apegado a isso. E por isso muitas das vezes somos chamados de retrógrados, antiquados, quadrados e uma série de coisas. No entanto, não é isso que nós vemos nesse texto aqui de Mateus 3. Não é isso que nós vemos em toda a Bíblia. É Deus que requer do homem uma postura digna diante dele mesmo. É Deus que requer isso do homem. Isso não surgiu na mente humana. O coração do homem é totalmente depravado. Nós somos totalmente inclinados ao mal. É Deus que coloca a sua lei no nosso coração. É Deus que requer de nós uma conduta moral decente, uma conduta moral digna. É Deus que convida todo homem a se entristecer do seu estado natural, da sua miséria e abandonar os seus delitos. Porque arrependimento é isso. Não é apenas um sentimento, é uma ação, é quando nós abandonamos aquilo que desagrada ao Senhor. Não foi João Batista quem criou a mensagem do arrependimento numa reflexão filosófica. Essa mensagem não nasceu no seu coração. Muitas heresias ao longo da história nasceram assim. O pensamento de um homem, o achismo de um homem, e por isso uma religião inteira é criada. Mas não é assim que funciona. Isso não nasceu no coração de João Batista. Essa mensagem não pertence a ele, isso veio do próprio Deus. Não foi a igreja quem criou a mensagem do arrependimento com base nos achismos humanos. O convite, a ordem ao arrependimento não vem de homens, mas sim de Deus. Quem a obedece, obedece a Deus. E quem a rejeita, rejeita o próprio Deus. O texto nos mostra que muitas pessoas se moveram em obediência a essa mensagem. E de fato, eram muitas pessoas. O texto nos diz que foram até João Batista, moradores de Jerusalém, Judeia, e de todas as regiões que ficavam em volta do Rio Jordão. O Rio Jordão era o rio que conectava o Mar da Galileia ao Mar Morto, e ele possuía uma extensão de 190 quilômetros. Então, as pessoas ao redor dessa região, desse rio tão grande, iam até João Batista para ouvir a sua mensagem. O texto diz que pessoas vindas de todas as regiões ao redor desse rio iam até João, confessavam os seus pecados e eram batizadas, justamente em resposta àquilo que João Batista pregava, que o reino do céu estava próximo. Elas faziam isso como um resultado da pregação dele. Elas entendiam esse fato e confessavam os seus pecados e eram batizados. Eles entenderam a necessidade de arrependimento diante da notícia de que o reino dos céus estava próximo.
Eles sabiam que precisavam abandonar seus pecados para estarem diante de Deus, estarem diante desse reino. E sem sombra de dúvida, isso é o que muitas pessoas não conseguem compreender nos nossos dias. Muitos acreditam que podem estar no reino de Cristo de qualquer forma. Muitos acreditam que podem entrar no reino de Cristo de qualquer maneira. Muitos acreditam que para estar com Cristo não existe necessidade de arrependimento. Afinal, Ele é amor, Ele é um Deus de amor. Mas isso, biblicamente falando, isso é tolice, isso é bobagem. O próprio Jesus, em Mateus 4:17, um capítulo à frente, convida o povo ao arrependimento. Aqueles que pertencem ao reino dos céus, irmãos, são aqueles que se arrependeram dos seus pecados. Essa é uma característica que nós vemos no povo de Deus. O coração contrito e quebrantado, é um povo arrependido pelas suas ações passadas. Quando a gente abre Mateus 23, nós vemos até Jesus condenando os fariseus por diversos pecados que eles se negavam a abandonar. Então dizer que Jesus não requer arrependimento dos seus é tolice, é uma heresia, é algo que não é verdade. Não existe. Então, aqueles que pertencem ao reino dos céus são aqueles que se arrependeram dos seus pecados, são aqueles que foram justificados por Cristo pela fé no seu sangue, e aqueles que também foram santificados pelo seu Espírito, como nós vimos aqui hoje. Não existe a possibilidade de nós excluirmos o arrependimento desse processo de salvação. É o que nos caracteriza, é uma das características da igreja. Nós somos pessoas que abandonamos as velhas obras. Nós somos pessoas que entendemos que as velhas obras eram erradas, eram abominação diante do Senhor. Não tem como tirarmos isso daquilo que Deus requer do seu povo, daquilo que o próprio Filho de Deus requer daqueles que o seguem. Esse primeiro grupo de pessoas, que nós lemos aqui no verso 5 e no verso 6, eles entenderam essa necessidade, de que era necessário abandonar aquilo que desagradava ao Senhor.